Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Bruno Melo, sou professor de língua inglesa e nós estamos aqui de volta para mais uma aula. Nós aprendemos sobre mais um tema da nossa língua inglesa. Hoje nós vamos aprender sobre os superlatives, que seriam os superlativos, tá? Na língua portuguesa. Vocês já devem ter aprendido sobre os comparatives, os comparativos que nós usamos para quando nós queremos, obviamente, comparar dois substantivos ou pessoas ou coisas ou situações. Vocês aprenderam que existe 3 graus do comparativo, que seria o grau comparativo de igualdade, quando eu quero dizer que duas coisas são iguais. Por exemplo, Ana é tão alta quanto Maria. Tá? Estou comparando, estou dizendo que as duas têm a mesma altura. É um grau comparativo de inferioridade, quer dizer que uma coisa é menos que a outra. Ana é menos alta que Maria, é mais baixa que Maria. Posso falar desse jeito também, né? Então, grau comparativo de inferioridade. O grau comparativo de superioridade, obviamente, quer dizer que algo é mais do que a outra. Então, mesmo exemplo, Ana é mais alta do que Maria, tá? Então, esses são os comparativos, tá? E agora a gente vai aprender os superlativos. No superlativo, eu também vou fazer uma comparação, mas além de eu dizer que algo é entre duas pessoas, comparando duas pessoas, eu vou comparar que uma é mais ou outra é menos, tá? Num grupo específico de coisas ou pessoas. Nos exemplos aqui vocês vão entender melhor. Então, nos comparativos nós vimos que tem 3 graus do adjetivo, né? O adjetivo é aquela classe de palavras que a gente usa para descrever os substantivos, tá? No superlativo nós vamos ter tá? 2 graus. É só de inferioridade e o de superioridade, tá? Não existe o grau comparativo de igualdade com os superlativos, tá? Ou só vou dizer que algo é mais ou vou dizer que algo é menos, ok? Então aqui primeiramente o grau comparativo de inferioridade com os superlativos coloquei aqui a estrutura para vocês, ó. Primeiro vem o início da frase, tá? E depois eu vou colocar the least mais o adjetivo longo ou curto, tá? Mais na frente vocês vão entender por que isso, longo ou curto, porque dependendo de um adjetivo ser longo ou curto, a estrutura é diferente, tá? No caso aqui, no grau comparativo de inferioridade, não importa. Tanto faz o adjetivo ser longo ou ser curto, a estrutura sempre é igual. Um exemplo. This book is the least expensive of the store. This book is the least expensive of the store. Então, este livro é o menos caro da loja. Este livro é o menos caro da loja, tá? Expensive é o adjetivo aqui, ó, que é o caro, ok? E o the least é o nosso superlativo de inferioridade, tá? Que seria o menos, tá? The least é o menos. Todo superlativo vai ter que ter o artigo definido na frente, tá? Ó, the. Ok? Então, o grau comparativo de inferioridade não é muito comum de você ver por aí, tá? De se deparar com ele, mas é bom você saber quando identificá-lo, tá? O mais comum é o grau comparativo de superioridade, que é o que a gente vai ver agora, tá? Primeiramente, a gente vai ver o grau comparativo com adjetivos curtos, tá? No grau comparativo de inferioridade, tanto faz. Se é um adjetivo longo ou ser curto, sempre vai ser essa estrutura aqui, ó. Você viu em cima. O expensive, se fosse um adjetivo expensive é um adjetivo longo, tá? Até 2 sílabas é considerado um adjetivo curto. A partir de 2 sílabas é considerado um adjetivo longo, tá? Então, se fosse um adjetivo curto aqui, a estrutura seria a mesma. Agora aqui, no grau comparativo de superioridade com adjetivos curtos, vamos ver qual é a estrutura. Vai ser o adjetivo curto mais essa desinência aqui, ó, EST. Vocês viram no grau comparativo que a desinência era o ER. Agora a desinência que a gente usa nos superlativos é EST, que a gente vai colocar no final dos adjetivos curtos, tá? Então vamos ver como é que fica a estrutura. Mary is the tallest student in this class, tá? Mary is the tallest student in this class. Então a Mary, tá? Desculpa, não vou trazer nomes. É a estudante mais alta nesta turma, tá? A Mary é a estudante mais alta nessa turma. Então, o adjetivo tall, tá? Só o tall é alto. Alto ou alta, tá? Não tem diferença de singular, plural, gênero masculino e feminino com adjetivo no inglês, tá? Então, tall é tanto alto, altos e altas. Então, para me dizer que a Maria é a mais alta de todas, eu vou colocar essa desinência EST no final do adjetivo curto, tá? Até 2 sílabas, ficando tallest. A mais alta, tá? Preciso do artigo definido the na frente para dizer que
para introduzir minha frase no superlativo, tá? Mary is the tallest student in this class. Então essa é uma regra para quando o adjetivo é curto no grau comparativo de superioridade. Só que a gente precisa aprender algumas regras ao colocar essa desinência EST, tá? Coloquei bem aqui embaixo, ó, rules, que seriam as regras para adjetivos curtos. Porque eu não vou poder somente colocar EST no final de todo adjetivo, tá? Eu vou ter que obedecer algumas regras, dependendo de como esse verbo vai terminar. Então aqui, ó, primeira regra, verbos terminados em Y. Então, quando o adjetivo curto, até 2 sílabas, terminar com a letra Y, o que eu vou ter que fazer? Aqui eu tenho um adjetivo, ó, que eu trouxe happy. Happy é um adjetivo feliz, alegre, tá? Ele termina com a letra Y, é um adjetivo curto e termina com a letra Y. O que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar esse Y, tá? Vou trocar por um I e acrescentar EST, ok? Então a regra para adjetivos curtos que terminam com a letra Y é retirar o Y e acrescentar IEST. Então happy vira happiest. Happy, happiest. Ou mais feliz, tá? No caso, mais feliz de todos, tá? Agora outra regra. Adjetivos terminados com a letra E, tá? Até 2 sílabas. Por exemplo, o adjetivo nice. Nice, que é legal, tá? Então tem menos de 3 sílabas, né? Só tem uma sílaba no caso, porque a contagem de sílabas no inglês é uma coisa meio interessante, tá? Diferente do português, a contagem de sílabas é através da quantidade de vogais que eu vou pronunciar, tá? Quantas vogais você vê que você pronunciar na palavra, vai ser tanto de sílabas que ela vai ter. No caso, sabia aqui, ó, tem nice, tem 2 sílabas, né? Vocês estão vendo, tem duas vogais, o I e o E. Só que esse E eu não pronuncio, tá? Porque eu estou pronunciando a letra C, nice, tá? Então, alguns adjetivos que terminam com a letra E, não se pronuncia esse E. Por exemplo, essa aqui é uma, tá? Só tem uma sílaba, tá? Nice. Então, para fazer o superlativo desse adjetivo, eu não preciso colocar outro E, tá? Eu só acrescento o E, só acrescento o ST. Se já termina com a letra E, eu tenho que acrescentar o EST, eu não preciso colocar outro E, só acrescento EST. Então, nice, legal, nicest, ou mais legal, tá? Então, adjetivos terminados em CVC, CVC, que não é aquela companhia de viagem, tá? CVC é consoante, vogal, consoante, tá? Chamado sanduíche de vogal. Então, verbos até 2 sílabas terminados em consoante, vogal, consoante, eu vou ter que obedecer outra regra, tá? Ó, vamos já ver o que é. Hot. Hot significa quente, tá? Só tem uma sílaba, tá? Só tem uma vogal que eu pronuncio, que é o O, hot, e termina em consoante, vogal, consoante. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que duplicar, tá? A última consoante, duplica a última consoante, aí somente depois disso é que eu acrescento a desinência EST, tá? Então hot vira hottest, hottest, tá? A maioria desses 2 T's que ficam juntos, eu posso pronunciar com um R, som de R, tá? Fica muito mais, como posso dizer, som do nativo. Ele fala muito mais desse jeito, tá? Hottest, hottest, tá? Ou mais quente. Hot, quente, hottest, ou mais quente. Sad, outro adjetivo que só tem uma sílaba, tá? Sad. Então, consoante, vogal, consoante. O que eu vou ter que fazer? Vou duplicar a última consoante, que é o D, aí que eu acrescento EST, tá? Então fica saddest. Sad, triste. Saddest ou mais triste, tá? Então essa é a regra para quando o adjetivo é curto, tá? No grau comparativo de superioridade, no grau superlativo de superioridade, ok? Agora vamos ver aqui o grau superlativo de superioridade com adjetivos longos. É outra regra, ok? Eu não preciso mais acrescentar esse EST no final do adjetivo. A estrutura vai ser a seguinte, eu tenho que colocar essa aqui, ó, the most, mais o adjetivo longo, tá? Sem alterar ele em nada, tá? Então, quando o adjetivo tiver mais de 2 sílabas, eu vou acrescentar esse the most na frente e o adjetivo do jeito que ele é. Não vou alterar nada nele, tá? O exemplo aqui, ó, Julia is the most intelligent girl of this company. Julia is the most intelligent girl of this company. Então, um adjetivo aqui é intelligent. Intelligent, você vê que tem 1, 2, 3, 4. 4 sílabas, tá? Tem 4 vogais que eu pronuncio. Intelligent.
Então, não preciso acrescentar mais nada nesse final do verbo, tá? Porque já é um adjetivo longo, não tem a necessidade de eu acrescentar mais letras no adjetivo que já é longo. Então, o que eu coloco? Eu coloco essa estrutura na frente. The most, tá? Então, a Júlia é a garota mais inteligente, tá? Porque no inglês o adjetivo vem antes do substantivo, tanto aqui a garota mais inteligente da companhia, ok? Então, preste atenção nessas duas regras, tá? Um grau comparativo de inferioridade, somente uma estrutura. Agora, o grau comparativo, o grau superlativo, tá? Eu tô sempre confundindo. O grau superlativo de superioridade tem duas regras que eu preciso obedecer. Uma quando o adjetivo é curto e outra quando o adjetivo é longo. Só mais uma coisa para finalizar, existem alguns adjetivos irregulares, tá? Que não vão seguir essa regra. Que são adjetivos curtos, mas não seguem essa regra de acrescentar essa desinência EST. Os dois mais comuns é o good, tá? Vou copiar bem aqui do lado, ó. Good, you, bad. Good, you, bad. Que é bom e ruim. Good, bom, bad, ruim. Então, o grau superlativo desses adjetivos não vão seguir essa regra, como eu falei, tá? Eles são irregulares. O good é best. E o bad é worst. Tá? Então, o grau superlativo desse adjetivo aqui, ó, que é irregular, é best. Por isso que as pessoas falam, tá? Aquela premiação do jogador no final do ano é the best, ou melhor, tá? E o bad, que é ruim, é worst, ou pior, tá? Então, aqui nós vamos terminando, tá? Essa aula dos graus comparativos de os superlativos, tá? E eu espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima vídeo aula.